Agora, gente, eu quero voltar a falar sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, que fica ali no Complexo da Papuda. E para isso, eu quero conversar com o doutor Fernando Capano, que é doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Político. Capano, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1 nesta sexta-feira. E eu quero já começar te perguntando sobre a principal estratégia da defesa e também da família de Jair Bolsonaro, que é comparar o caso do ex-presidente Bolsonaro ao do ex-presidente Collor. E justamente numa tentativa de fazer com que a mesma medida que foi aplicada para Collor lá em 2023 para a transferência para uma prisão domiciliar seja também repetida agora no caso de Jair Bolsonaro. Você entende que essa alegação é crível? Bem-vindo. Olá, Evandro, demais presentes, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. Quero crer que seja a primeira agora em 2026. Bom, jurisprudência nós temos, precedentes prévios nós temos, não só o precedente, a meu juízo, né, que se aplica em um paralelo que me parece bem factível em relação ao presidente Collor, mas a gente também precisa lembrar ou relembrar também dos outros casos em que nós tínhamos agentes políticos de primeiro calibre na República, né? Por exemplo, governadores de estado, por exemplo, também ex-presidentes, que tiveram um trato distinto por ocasião das suas respectivas execuções penais ou das suas prisões cautelares, né? Nós tivemos um trato distinto para o presidente Temer, ainda que por 2 dias, aqui em São Paulo. Nós tivemos um trato distinto para o presidente Lula também. Tivemos um trato distinto, por exemplo, para o governador Sérgio Cabral, para o governador Antony Garotinho. Então, jurisprudência há, e me parece que a pretensão da defesa, a meu juízo, é legítima nessa perspectiva. Agora, doutor Capano, uma das alegações no caso do Supremo Tribunal Federal é o fato de Jair Bolsonaro ter tentado uma fuga ao romper a tornozeleira eletrônica, o que no caso do ex-presidente Collor não teria ocorrido. Essa alegação, ela tem fundamento para essa decisão ou para a negativa de uma transferência por conta de um risco de que Jair Bolsonaro deixe o país? Olha, do meu ponto de vista, e respeito quem pensa de maneira distinta, são questões diferentes. Nós tínhamos lá uma tornozeleira eletrônica que era um dos instrumentos que dava lastro, que dava supedâneo para a prisão preventiva. Hoje nós temos uma prisão cuja natureza jurídica é muito distinta. É uma natureza jurídica de um cumprimento de pena. As pessoas, às vezes, elas não param para se perguntar, né, Evandro? Mas é preciso ponderar que o valor liberdade nesse país é um valor bastante robusto do ponto de vista constitucional e que não é crime, não é ilícito tentar fugir da cadeia, diga-se de passagem, né? Em outros ordenamentos jurídicos internacionais, em outros países, fugir da cadeia é de per si um ilícito penal. No Brasil, não. Então, a meu juízo, e de novo respeito quem pensa de maneira distinta, não me parece que a gente possa fazer esse paralelo de que, porque rompeu a tornozeleira, que era um instrumental para acautelá-lo na prisão preventiva, agora a mesma lógica se daria por ocasião do cumprimento da pena diante de um processo que está transitado em julgado. Me parece que são questões distintas e nós não podemos elocubrar, nós não podemos pensar na potencialidade de fuga, ou nós temos elementos concretos que, de fato, ensejam aí um regime mais gravoso, ou então nós estamos diante de uma execução penal que não pode virar espetáculo. Doutor Capano, o senhor sabe que toda vez que participa aqui do 3 em 1 há a formação de uma fila do SUS para fazer pergunta, então peço que o senhor lute aqui ao longo dessa edição. Vai lá, Langani. Doutor Capano, boa tarde, prazer falar contigo. Qual que deveria ser a estratégia jurídica da defesa de Jair Bolsonaro para uma mudança para uma prisão domiciliar? Olha, eu tenho acompanhado, e me parece que a sua ponderação é muito pertinente, né? Eu tenho acompanhado, não conheço, obviamente, o processo profundamente, mas eu tenho acompanhado aí, inclusive aqui na própria Jovem Pan, e eu penso que é preciso demonstrar de fato que nós estamos diante de uma pessoa que, para além de ser já uma pessoa idosa, tem realmente uma condição de saúde distinta, e isso pouco importa se é
ex-chefe de Estado, se não é ex-chefe de Estado, nessa perspectiva da saúde, isso vale para o ex-presidente Bolsonaro, como também deveria valer para qualquer pessoa que frequenta o sistema prisional neste país, né? Então, me parece que é preciso realmente demonstrar, através de laudos, através de argumentos médicos robustos, né, pesados, de que, de fato, ele ficaria melhor numa prisão domiciliar em razão da sua saúde, em razão das suas circunstâncias peculiares nessa perspectiva. Óbvio, o argumento dele ser um ex-chefe de Estado também precisaria ser ponderado, mas, a meu juízo, numa outra perspectiva, num outro momento, talvez. Nessa ocasião, a curtíssimo prazo, me parece que a defesa deveria, e quem sou eu para dizer qualquer coisa, né? O ex-presidente Bolsonaro, obviamente, tem aí advogados muito mais preparados do que este paupérrimo e singelo professor que vos fala aqui, mas penso que que a defesa, obviamente, está caminhando dentro dessa lógica e deve insistir sem realmente fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre a octanagem política que envolve o caso. Uma coisa é certa, se estamos diante de um preso que demanda cuidados especiais que não poderão ser carreados no estabelecimento prisional, qualquer que seja ele, Papudinha, Papuda, Polícia Federal, este preso precisaria cumprir prisão em regime domiciliar, que é o regime menos gravoso. A lei processual penal brasileira, inclusive, é muito clara nesse sentido. Nós não podemos, de fato, criar circunstâncias degradantes para que a pessoa cumpra a pena neste país. Processo penal não é espetáculo. O processo penal é a aplicação da lei, especialmente no âmbito da execução penal. Ora, se estamos diante de uma pessoa que tem necessidades especiais, essas necessidades especiais, do ponto de vista médico, precisam ser levadas em consideração. Vai lá, Cássio Miranda, tua vez. Fernando, boa tarde, meu amigo, prazer falar com você. Já aproveito e estendo um abraço ao seu irmão, Evandro, que é xará do nosso capitão aqui do time do 3 em 1. Meu amigo, sobre a execução penal em si, a lei das execuções penais, a rigor e em termos de competência, e casos anteriores que nós já acompanhamos, determinaria, ou pelo menos deveria ser assim no seu entendimento, essa é a minha pergunta, esse processo deveria tramitar mesmo no Supremo Tribunal Federal em termos de execução penal, ou o ideal seria que estivesse em uma das varas de execução penal no Distrito Federal? E pergunto sobre esta possibilidade, faço uma outra pergunta no sentido de, talvez estando numa das varas de execução penal do DF, essa discussão toda seria menos acalorada ou nós teríamos essa confusão toda do mesmo jeito? Cássio, obrigado aí pelo abraço ao meu irmão Evandro. Prazer falar contigo também, e acho de novo que a sua ponderação também é bastante pertinente nessa perspectiva. Eu sou um crítico contumaz desta competência penal do Supremo Tribunal Federal. Não há Suprema Corte em qualquer lugar do mundo, ouçam bem o que eu estou falando, não há Suprema Corte em qualquer lugar do mundo que tem três grandes feixes de atribuições como tem aqui o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é, ao mesmo tempo, Corte Constitucional, última instância do Poder Judiciário e também competência penal originária. A lógica da competência penal originária e, por via de consequência, a execução penal deveria ser uma competência exercida em casos absolutamente raros. O que a gente tem visto hoje é que essa competência penal do Supremo, e aqui estamos aí diante, por exemplo, do próprio caso do Banco Master, né, que tem chacoalhado a República, me parece que o Supremo Tribunal Federal, não adotando um comportamento de autorrestrição, tem alargado cada vez mais esse exercício de competência penal originária e, por via de consequência, insisto mais uma vez, de processo penal também, de execução penal também, de uma forma que choca. Realmente, se nós estivéssemos diante de uma execução penal tramitando no âmbito de uma das varas de execução do Distrito Federal, talvez as decisões, inclusive, pudessem ser um pouco menos, digamos assim, emocionais, um pouco menos
políticas, infelizmente, com P minúsculo vez ou outra. Aqui, obviamente, não vai qualquer tipo de crítica a qualquer ministro do Supremo. Eu já disse isso mais de uma vez, inclusive aqui na própria Jovem Pan. O Supremo presta e prestará serviços relevantes à democracia brasileira, mas ele precisa ser repensado de maneira urgente, porque do modo como a gente trabalha hoje, toda e qualquer questão da República, Cássio e demais componentes aí da mesa, acaba caindo no Supremo como se o Supremo fosse uma terceira Câmara da República. Isso precisa ser repensado, isso precisa ser requestionado, inclusive no que concerne a essa competência penal originária. Não foi isso, me parece, não foi isso que pensou o legislador constitucional lá de 1988, o legislador da Nova República. Vai, Piperno. Boa tarde, doutor. O senhor, eu entendo que o senhor expõe uma outra questão, que é o fato de que a defesa do presidente Bolsonaro também optou por um caminho da confrontação com o Supremo e, em muitos momentos, deixou um pouco de lado a argumentação. Porque quando a defesa insiste, por exemplo, em bater um suposto paralelo, uma suposta simetria com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, eu acho que também aí, doutor, residem muitos elementos que são facilmente contestáveis. Porque, primeiro, o presidente Fernando Collor de Mello, ele não significou em momento algum risco de fuga, né, como no caso lá da tornozeleira. Ele tem Parkinson, e quando eles falam, porque os dois têm a apneia do sono e tal, mas ignoram que também é um diagnóstico de Parkinson. Ele foi enviado para um presídio que foi muitas vezes apontado como um presídio onde havia superlotação e, portanto, de condições precárias. Recebeu uma pena de mais ou menos 1/3, portanto, o regime de progressão de pena estaria muito mais próximo, e também é alguém mais idoso que o presidente do que o presidente Bolsonaro, tem 5 anos a mais. Então, o senhor não acha que esse falso paralelo com o caso do presidente Fernando Collor de Mello deveria ser descartado e a defesa poderia partir para uma outra estratégia? Olha, Piperno, de novo, eu acredito que a gente tem que partir do pressuposto que cumprimento de pena precisa adotar lógica individual. É o que diz a Constituição, né? Temos aí, do ponto de vista principiológico, uma lógica de individualização do cumprimento das penas. E nessa perspectiva você tem absoluta razão, no sentido de que talvez o paralelo não se encaixe, né, perfeitamente, simetricamente ao caso do ex-presidente Fernando Collor. Portanto, a meu juízo, e de novo, sem querer, obviamente, fazer qualquer juízo de valor sobre a condução do processo por parte dos competentes advogados do ex-presidente Bolsonaro, mas me parece que a questão talvez seja até menos complexa do que essa neste paralelo, né? Uma questão que precisa ser levada em consideração, e de novo eu não tenho procuração aqui do ex-presidente Bolsonaro para advogar em favor dele, é que ele é um sujeito que tem uma saúde precária, até mesmo em consequência do atentado político que sofreu, né, por ocasião lá da campanha em 2018, e isso fez com que a saúde dele se agravasse, especialmente nos últimos anos. E, de qualquer maneira, ainda que ele não seja tão não vou dizer velho, né? Velho é uma palavra complexa, né? Ainda que ele não seja tão experimentado como o presidente Fernando Collor, fato é que ele é um idoso também, né? E a situação de saúde dele precisa ser levada em consideração, independentemente, como disse, se ele é ex-chefe de Estado ou não, porque a jurisprudência me parece caudalosa no sentido de fazer com que ele possa cumprir a pena em regime domiciliar, e essa é a lógica que eu acho que deve prevalecer. Doutor Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Saúde e sucesso agora em 2026. Muito obrigado, saúde para todos aí. Eu sigo aqui à disposição. Um grande abraço. Grande abraço.